Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a história real por trás da série Rainha Charlotte, que é um spin-off de Bridgerton. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, principalmente porque esse é um vídeo teste, é o primeiro vídeo que eu tô falando sobre história real aqui no canal, então eu queria muito trazer mais conteúdos assim pra vocês. Então se você curtir, ou se você curte esse assunto, ou curtir esse vídeo também, já deixa seu like agora no começo do vídeo, porque assim você me ajuda muito com a divulgação e o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai acabar mandando para mais pessoas também. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros aqui no canal, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais, fica tudo aqui no box de descrição, todas as redes sociais do canal. Me segue porque tem conteúdo diferente em todas elas. Aqui no YouTube tem 3 vídeos por semana. As fontes e os créditos estão na descrição do vídeo. E vamos lá pra história. Então tô muito animada, gente, porque eu confesso pra vocês que eu nunca gravei esse tipo de conteúdo aqui pro canal, que é falando um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é história. Eu sou uma pessoa que a vida toda gostou de estudar história, de todos os períodos históricos, desde a antiguidade. E assim, eu acho muito interessante esse tipo de conteúdo, então eu tô muito animada pra trazer esse tipo de coisa aqui pro canal também. Sophie Charlotte Mecklenburg-Strelitz nasceu no dia 19 de maio de 1744 no condado de Myrtle, na Alemanha. Seu pai, Carlos Luiz Frederico de Mecklenburgo, era príncipe de Myrtle. Myrtle era um condado ao norte da Alemanha e pertencia ao Sacro Império Romano Germânico. E a sua mãe era a princesa Isabel Albertina de eu vou ter que pronunciar isso lendo, já. Hildburghausen. Meu alemão é aquela coisa maravilhosa, então desconsidere. Vou chamar ela de Sofia Charlotte porque nós estamos no Brasil e eu não vou ficar pronunciando o nome estrangeiro. E a tradução para o português seria Sofia Charlotte. Ela era apaixonada pelas artes e ela nutriu amizades, gente, com Bach, que foi inclusive seu professor de música, e o Wolfgang Amadeu Mozart. Ela era aficionada por botânica, inclusive ela ajudou a refazer os jardins reais britânicos lá de Buckingham. Sobre o casamento, que é o que todo mundo se interessa, inclusive é o que retrata, a partir do casamento que vai retratar a história dela na série que saiu pela Netflix. Hoje a gente vai falar um pouquinho como que esse casamento aconteceu na vida real. O rei Jorge III subiu ao trono depois de que seu avô George II morreu. E ele sobe ao trono se tornando George III e assim tendo que procurar uma noiva, né? Inclusive ele estava apaixonado na época por uma dama da corte que se chamava Sarah Lennox e ela era irmã do Duque de Richmond. Ele foi dissuadido da ideia pela sua mãe, Augusta de Saxe-Gotha, que era princesa viúva de Gales, e seu conselheiro político, um dos principais conselheiros políticos do rei, que era John Stuart. Nesse período, um coronel Graham, foi enviado a várias cortes alemãs para procurar uma possível pretendente ao rei George III. E ele ficou encantado com as qualidades da Sofia Charlotte, vou chamar ela só de Charlotte para ficar mais fácil, e ele falou dos encantos dela pro rei, tanto em quesito beleza, qualidades intelectuais, caráter e a idade, né, que era uma jovem de 17 anos na época. Embora ela não fosse uma beldade, ele falou de outros atributos físicos que poderiam chamar a atenção do rei. Ela tinha um rosto expressivo e grande inteligência, não era alta, os olhos eram bem-humorados e ela possuía uma grande vivacidade. E eu achei engraçado porque também descrevem ela como uma boca grande, dentes brancos e cabelo castanho claro.
O rei George anunciou ao conselho o desejo de se casar com essa pretendente, no caso a Charlotte, em julho de 1761. Segundo era o costume, o Lord Hardwicke foi enviado a Mecklemburgo para pedir a mão dela em nome do rei. O irmão da Charlotte, no caso o Duque Adolfo Frederico IV de Mecklemburgo, e a sua mãe, eles queriam um casamento proeminente para ela, né? Ela era uma jovem princesa, então seria um casamento extremamente bem posicionado. Eles receberam o Lorde que foi lá em nome do rei para pedir a mão da Charlotte. Receberam ele com muitas honrarias, o máximo que um pequeno estado da Alemanha poderia ofertar, né? E no fim de agosto de 1761, uma comitiva partiu desse condado do norte da Alemanha para acompanhar a princesa Carlota Charlotte até a Inglaterra. O que vocês preferem? Charlotte, Carlota? Enfim, vou pronunciando aí do jeito que a minha vontade permitir na hora. A princesa chegou ao palácio de St. James no dia 7 de setembro do mesmo ano, e assim ela conheceu o rei e a família real. No dia seguinte, às 9 da manhã, já era oficialmente a nova rainha da Inglaterra. A cerimônia de casamento foi realizada na Capela Real e ela foi celebrada pelo arcebispo da Cantuária, Thomas Secker. Existem poucas dúvidas sobre os primeiros anos de casamento dos dois, né, do rei George e da rainha Charlotte, e pelo que a maioria dos relatos conta, foi um casamento que começou um pouco conturbado. O rei estava muito atarefado com seus deveres políticos, então ele deixava a cargo da mãe a maior parte das decisões do palácio. Só que a jovem rainha não estava aceitando isso muito bem, né? A sogra mandando em tudo na nova casa dela. E aí começou uma espécie de despotismo, onde a sogra dela controlava tudo que ela fazia. Só que o próprio rei, como ele estava muito confortável com a situação, ele não sentia a necessidade de intervir no que estava acontecendo entre a mãe e a esposa. Ele achava que estava tudo correndo muito bem. Chegou a um ponto em que a Charlotte ela não estava podendo nem estabelecer uma relação mais íntima com as próprias damas de companhia do palácio. Foi estabelecido como se uma regra de etiqueta em que todos que frequentavam o palácio não deveriam se dirigir diretamente à rainha. E os jogos de carta que a Charlotte amava também estavam vetados e não podiam acontecer no palácio. Também tinha essas facções entre os criados, né, que eram facções criadas entre os criados alemães e os criados ingleses. E eles tinham uma espécie de drama que era se as coisas não fossem feitas pela rainha em prol do bem-estar da rainha, zelando pelo bem-estar da nova rainha, eles ameaçavam voltar para a Alemanha. A rainha tinha tantos problemas com seus criados quanto o rei tinha com os criados dele, os insubordinados políticos. Tudo começou a ficar relativamente mais calmo, começou a dar sinais de que poderia acalmar no dia 12 de agosto de 1762, quando nasceu o primeiro filho do casal real, o príncipe de Gales, que futuramente seria o rei Jorge IV. Ao longo do casamento, e isso foi um fato enormemente conhecido e uma das coisas que mais se comenta sobre esse período do casamento dos dois é a quantidade de filhos que eles tiveram, que ao todo foram 15 filhos. Desses 15, só 2 não sobreviveram até a fase adulta. Eram eles, e agora eu vou ler porque são 15 filhos e eu não decorei o nome de todos. George IV, Eduardo, Duque de Kent, Carlota, Princesa Real, Guilherme IV, do Reino Unido, Amélia, do Reino Unido, Adolfo, Duque de Cambridge, Augusta Sofia, do Reino Unido, Maria, do Reino Unido, Alfredo, da Grã-Bretanha, Ernesto Augusto I de Hanover, Sofia, do Reino Unido, Otávio, da Grã-Bretanha, Isabel, do Reino Unido, Augusto Frederico, Duque de Sussex, e Frederico, Duque
de York e Albany. Desses 15 filhos, os únicos que não sobreviveram até a fase adulta foi Otávio e Alfredo. No caso, seria o 9º e o 12º filho. Como foi mencionado anteriormente, a Charlotte ela era grande entusiasta das artes e ela era uma pessoa que gostava muito de estudar, de pesquisar. E ela foi uma das pessoas que apoiou Johann Christian Bach, que inclusive foi seu professor de música no palácio, Wolfgang Amadeus Mozart. Na época ele tinha apenas 8 anos de idade e ele dedicou a ela a Opus 3. Eu não sei se é assim que pronuncia. Ela também fundou vários orfanatos e um hospital para mulheres grávidas. E ela ajudou a estabelecer o que hoje são os Jardins de Kew. Já o rei George III, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele foi o primeiro rei a colocar ciências dentro da sua educação básica. Ele possuía, inclusive, o seu próprio observatório astronômico. Ele também foi responsável por grande parte dos livros do Museu Britânico, que possui pelo menos uns 65 mil livros que foram dele, da biblioteca pessoal dele. O rei George foi lembrado e até hoje ele é citado como o Rei Louco. Até hoje não se sabe exatamente qual foi a doença da qual ele sofreu, mas tem algumas especulações. Muito se teoriza de que o estado dele começou a ser desencadeado por um distúrbio físico hereditário, é chamado de porfíria. Alguns outros estudos mais recentes apontam também que ele sofria de transtorno bipolar, com episódios recorrentes de manias. Depois do início da sua enfermidade, que foi tratada inicialmente como loucura, entre aspas, o George foi colocado aos cuidados da sua esposa, a Charlotte. Mas muitas vezes ela própria não podia visitar ele, dependendo do estado em que ele apresentava naquele momento. Ela já chegou a ficar anos sem encontrar o marido, porque ele poderia ter reações violentas e era um comportamento errático, então não tinha como prever a forma como ele ia reagir. Entretanto, ela continuava sendo o apoio pro marido, né, sempre ao lado dele, mesmo que não pudesse visitá-lo. E essa doença, né, que até hoje ela é tratada como um possível caso de porfíria, ela piorou nos seus últimos anos de vida. A Revolução Francesa em 1789 provavelmente foi uma causa que agravou a angústia da rainha Charlotte. A Charlotte e Maria Antonieta, que no caso era a rainha da França na época, elas tinham uma relação muito íntima, elas eram amigas. A rainha da Inglaterra era 11 anos mais velha do que a rainha francesa, mas elas partilhavam interesses semelhantes pelas música, artes, e as duas apoiavam isso com muito entusiasmo. Embora elas nunca tenham se conhecido pessoalmente, teve um momento em que a própria rainha Charlotte preparou aposentos no Palácio Britânico para receber a família real caso eles tivessem que fugir da França. Após a execução de Maria Antonieta e dos seus parentes, dizem que a rainha Charlotte ficou tão completamente chocada e dominada pelo pensamento de que uma coisa tão cruel pudesse acontecer com a família real, que no caso eram pessoas tão importantes. E principalmente num reino que era tão próximo da Grã-Bretanha, que no caso era a França. Quando o rei George III começa a evoluir no quadro da doença mental, ele é afastado dos deveres políticos e decisões políticas, e nesse período é o período em que a Charlotte realmente passa a não poder mais visitar o marido por um certo tempo, né? Quem assume os deveres políticos é o filho mais velho, que no caso ele viria a ser o George IV, que também se chamava George, e ele assume o posto de príncipe regente. A Charlotte foi guardiã do marido do ano de 1811 até a sua morte em 1818. A rainha Charlotte morreu no Palácio de Kew, em Surrey, aos 74 anos de idade, na presença do filho mais velho dela, o futuro George IV. Ele estava sustentando a mãe enquanto ela posava para um retrato, no momento em que ela morreu.
A rainha foi enterrada na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, e o seu marido morreu pouco mais de um ano depois. A rainha Charlotte é a segunda consorte que ficou mais tempo no trono britânico, sendo que o único que ultrapassou ela foi o Duque de Edimburgo, consorte da rainha Elizabeth II. Ao todo, a Charlotte esteve no trono por 57 anos e 70 dias. Seu filho mais velho, ele reivindicou as joias da mãe depois de sua morte, mas o resto dos seus bens foram vendidos num leilão. É muito improvável que o marido dela tenha sabido de sua morte, tendo ele vindo a morrer cego, surdo e sem uma perna. 14 meses depois da partida dela. Agora eu vou falar pra vocês alguns adendos sobre fatos que eu citei aqui no vídeo da história e que eu fui pesquisar um pouquinho mais depois. Sobre a porfíria ou a doença mental do rei George. Os registros históricos sugerem que seja uma condição hereditária da família real britânica, já que outros membros da família também apresentaram alguns sintomas, os mesmos que George III. Outras situações têm a hipótese de que ele tinha algum outro distúrbio mental, que poderia também ser o caso, como eu mencionei, do distúrbio bipolar. Tudo isso, independente de qual era o diagnóstico, essa doença, esse caso piorou depois da morte da filha deles, Amélia. A porfíria é um grupo de doenças raras por um defeito na produção de enzimas e ela é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Existem dois tipos de porfírias, que são as hereditárias, que no caso é o que acredita-se que o rei George tenha, e as que são adquiridas. Os sintomas são diferentes. A doença congênita, ela é muito rara e ela pode causar além da paranoia. E esse é o quadro apresentado no personagem do rei George na série da rainha Charlotte. E foi justamente por causa desses episódios que ele foi, até hoje, muitas vezes associado. Ele tinha recorrentes alucinações, crise de convulsão. A porfíria aguda, ela afeta principalmente o sistema nervoso. E aí ela pode apresentar insônia, vômito, convulsão, confusão mental, alucinação, paranoia, desorientação, ansiedade, palpitação no coração, dor nas costas, pernas, peito, distensão abdominal, diarreia, prisão de ventre, alteração da coloração da urina, que geralmente fica marrom ou vermelha. E aí tem os sintomas do outro tipo de porfíria, que no caso seria a porfíria cutânea, como a hipersensibilidade à luz solar, além de que ela é diferente da aguda e ela não costuma causar danos ao sistema nervoso. Então, se esse fosse o caso do rei George, ele não teria apresentado esses sintomas anteriores que eu mencionei. Ele apresentaria, se fosse essa adquirida, ele apresentaria coceira, pele frágil, vermelhidão, surgimento de bolhas, cicatrizes, alterações na cor da pele, sensibilidade ao sol, podendo ter ardor ou queimação. Enfim, essas são as especulações em torno da doença do rei George. Já outra especulação, e também foi uma coisa muito mencionada e que foi abordada na série, é a questão da rainha Charlotte ser vista como a primeira rainha a ter descendentes africanos, ou ser diretamente uma descendente africana. E o questionamento se as artes do período, as pinturas do período, deram uma esbranqueada, embranquecida na pele, na cor de pele dela, para não retratar de fato a realidade, ou se de fato ela era branca e tinha traços dessa descendência. E aí eu fui pesquisar um pouquinho e realmente a rainha Charlotte, ela tem ligação na sua linhagem histórica, ou seja, na sua árvore genealógica, com descendentes africanos. A questão da cor da pele ou da descendência da rainha Charlotte, ela não foi questionada até o século XX, quando alguns historiadores levantaram a hipótese de que ela pudesse ter essa descendência. Um estudioso encontrou na árvore genealógica da rainha Charlotte
uma moura, que era como eles descreviam os descendentes africanos, pessoas de pele negra, madragana, que era uma amante do rei Afonso III de Portugal e que ambos estavam na árvore genealógica da rainha Charlotte. E até hoje não se sabe se com certeza a cor da pele, se até que ponto ia essa semelhança com seus antepassados, mas realmente ela foi a primeira rainha da Inglaterra com tais ligações, com tal descendência. E isso claramente foi abordado na série, eu achei excelente ter sido colocado e da forma como foi colocado também. E achei muito interessante, por isso fui pesquisar. E o terceiro adendo que eu tenho para falar agora no finalzinho do vídeo é que tem um livro sobre a história da rainha Charlotte. Eu tô inclusive com ele aberto aqui, a página na Amazon. Vou deixar o link aqui no box de descrição para vocês. E é o livro Charlotte Sophia. Ele fala sobre o reinado, a loucura, o segredo. E hoje ele tá custando R$ 44,90 na Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de falar um pouquinho com vocês sobre história, que é um assunto que eu me interesso muito. Espero que vocês queiram outros vídeos assim no canal. Já deixa aqui pra mim no box de descrição sugestão para próximos vídeos, qual outro assunto vocês querem ver por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!